Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal aberto da sua TVL, também através das empresas de TV a cabo e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde utilizamos como cenário para este programa, a professora e também escritora Denise Voltolini. Prazer tê-la conosco aqui no programa, professora. É um prazer estar aqui para a gente conversar, então, um pouquinho sobre educação. Vamos falar sobre educação e vamos falar também, sobre este filho dela aqui, que é o Rockstar, né? O professor Rockstar. Né? Vamos falar bastante aqui do livro. Aliás, vamos falar do livro já, né? Ô Denise, o que é o professor Rockstar? O professor Rockstar, ele é um influenciador. O professor Rockstar, ele brilha na escola. Então, a gente quis colocar uma perspectiva positiva para o professor. O professor, ele pode ter até haters e o fã-clube dele, mas ele está sempre fazendo o possível para encantar cada vez mais e engajar os seus estudantes. O professor Rockstar, ele faz da sala de aula dele o palco e ele trabalha arduamente para que os estudantes aprendam realmente, aprendam com gosto. O professor Rockstar, ele brilha, ele se destaca. Bom, você está falando em professor influenciador. Na história do professor, ele sempre foi influenciador, né? Sim, podemos dizer que os professores foram os primeiros influenciadores. E, na verdade, hoje em dia, nas redes sociais, você até encontra bastante professor que usa mesmo a sua pedagogia, o seu trabalho em sala de aula para influenciar os seus estudantes e alguns com canais e vários seguidores, porque o professor realmente ele é um influenciador. Ele tem esse poder de influenciar os seus alunos e fazer com que eles até tomem algumas decisões na carreira deles por conta de um professor. Verdade. Eu até conversei com você quando nós estávamos vindo sobre o meu enteado, que está indo para a Alemanha, e nós lá em casa, eu falo inglês, meu marido fala inglês, mas alemão realmente nunca foi algo que... Nunca foi forte. Nunca foi forte lá em casa, longe. nem a cultura alemã. Mas na escola, ele amava as professoras de alemão dele. Então, ele estudou tanto alemão por conta de estar apaixonado pelas professoras e por toda aquela cultura que elas traziam para a sala de aula. E hoje, isso foi decisivo na carreira dele de se mudar para um país por conta daquelas professoras que durante anos passaram pela vida dele. Então, realmente, o professor tem essa influência sobre os alunos. Eu comecei na escola por causa de uma professora de inglês que eu tive. Então, eu lembro que a gente estava na quinta série, primeira vez, antigamente, você tinha inglês só a partir da quinta série. Não sei se você se lembra, se na sua época também era assim. Sim, era assim, E ela chegou de Londres e ela mostrou as fotos. Então, eu lembro que a gente estava, nós todos enfileirados, e ela ia passando foto, cada um ia vendo a foto e passando, né? Ainda foto impressa. E eu olhei aquele país, assim, não tinha muita informação naquela época, né? Mas eu olhei aquele país e ela falando do quanto a língua fez ela navegar pelo mundo. Falei, nossa, eu quero fazer isso. Eu quero estudar inglês porque eu quero conhecer o mundo. Então, ali ela também me influenciou. E é isso que o professor faz, o professor influencia. E a gente fala no livro O Professor Rockstar de muitos exemplos, muitas histórias de educadores que influenciaram para o bem, né? Eu sei que às vezes a gente pode pensar, mas eu tive um professor que era um pouco mais bravo, eu tive um professor que era um pouco mais ranzinza. Mas, no geral, a gente teve ótimos professores. Sim. Denise, assim, olha a importância do professor e da própria influência do professor na vida da gente. A gente pode perguntar para todas as pessoas, né, se elas lembram do seu professor. Elas lembram. Todas as pessoas têm uma referência de um professor na sua vida, né? Eu me recordo muito dos meus professores, mas principalmente nas primeiras séries, né? Então, o professor que me alfabetizou, eu lembro dela, eu tenho, né, o carinho com que ela foi passando as letras, né, e a gente naquela vontade de querer aprender a ler, né? Então, o professor realmente ele influencia a pessoa e a gente traz a lembrança do professor ao longo da nossa vida. É isso mesmo. E você falando de alfabetização, eu até compartilho uma história de uma educadora que o momento de se alfabetizar é um desafio para algumas crianças, né? Então, algumas demoram mais que as outras.
E essa pessoa, ela lembra da professora com tanto carinho por conta disso, porque ela teve dificuldade em se alfabetizar e toda sexta-feira elas tinham um segredo, ela e a professora dela. E o segredo era que a professora toda sexta mandava um jogo sobre alfabetização para que ela trabalhasse em casa no final de semana e conseguisse ajudar nesse processo de alfabetização. Essa pessoa que compartilha essa história, ela compartilha com muito carinho, porque imagina, uma dificuldade de uma aluna, que poderia ser algo traumático, hoje é lembrado com muito carinho, porque a professora fez esse gesto. Olha, a gente tem um segredo, não pode contar para ninguém. Eu quero que você leve esses jogos. Toda sexta você vai levar um jogo novo e você vai trabalhar em casa no final de semana. Então, isso é o professor se importar com aquela criança, mas também construir uma memória muito afetiva e, com certeza, isso vai fazer com que a criança aprenda mais. Sim. Quando nós temos um bom laço entre professor e estudante, a gente consegue engajar mais os estudantes. Eu talvez, não sei se já aconteceu com você, mas você talvez vai ouvir alguém dizendo: eu não gostava de matemática, mas o meu professor era tão legal que eu me esforcei um pouco para aprender mais. E isso acontece. Acontece muito, né? Você traz aqui no livro, e a gente está mostrando também esse livro aí ao longo da nossa entrevista. Você traz também um pouquinho da sua história, né? Você tem 20 anos aí ligada aí à área da educação, né? Você traz um pouquinho da tua essência aqui no livro também, né? Sim, eu falo da minha história, porque são 20 anos na educação, então por isso que eu também quis escrever esse livro e colocar toda a minha experiência nele. Eu já atuei como professora, como coordenadora, como diretora de escola. E eu tive a felicidade também de lecionar desde a educação infantil até a pós-graduação. Então, tanto nas escolas aqui da região, quanto nas universidades da região. E eu fico feliz de ter essa bagagem para compartilhar com as pessoas. É isso que eu falo um pouquinho no livro. Da minha experiência, das coisas certas, das coisas erradas também, né? Às vezes a gente tem alguns tropeços. Eu lembro que eu sempre dei aula para adultos quando eu comecei a minha carreira. E eu fui decaindo assim, fui indo para as crianças, porque eu me apaixonei pelas crianças, com trabalhar com crianças. E eu lembro que é aquela coisa, a gente lê tudo o que a gente precisa, você lê os livros, você sabe a teoria, mas nada te prepara às vezes para uma sala de aula. Então eu sempre dei aula para os maiores e eu fui, um ano eu fui arriscar e fui trabalhar com o primeiro ano do ensino fundamental, a crianças de 6 anos. Então, fiz uma dinâmica, eles tinham que... Eu tocava uma música, eles iam passando um ursinho para se apresentar, my name is, e assim por diante. E isso deu certo em 3 crianças, né? A quarta pegou aquele ursinho e jogou, e daí começaram uma brincadeira. Então, essas coisas, os livros não preparam você para isso. É o dia a dia, na sala de aula, que você começa a ter gestão de sala de aula, saber o que funciona, o que não funciona. Então, eu falo bastante disso no livro também, de toda essa minha experiência, desde trabalhar com crianças até trabalhar com adultos. Sim, você faz uma reflexão da rotina e da vida do professor, né? Sim, porque as pessoas às vezes pensam que o professor é só dar aula, né? Não é só dar aula. Acho que o professor é a única profissão que a gente trabalha antes de dar aula. Antes, o professor trabalha das 7h30 às 6 na escola e depois também. Então, é isso que as pessoas às vezes não percebem, o quanto que é sobrecarregado o dia a dia do professor. Porque ele não pode simplesmente chegar lá e dizer: que página que a gente parou ontem? Na 7, então vamos continuar dali. Não, o professor precisa planejar. Para uma aula ser interessante, para que você consiga ter esses estudantes engajados, que eles prestem atenção no que você fala, tem que ser uma aula muito bem planejada. E se uma aula dura 50 minutos, para você planejar essa aula demorou outros 50 minutos. Então, às vezes as pessoas não percebem todo o trabalho por trás daquele momento que você está lá na sala de aula. E o livro fala muito disso, ele fala da burocracia que o professor precisa fazer, o dia a dia de sala de aula, o que ele, desde grupos de WhatsApp, de digitação de notas, enfim, ele fala tudo o que um professor precisa fazer na vida dele. E hoje a gente percebe que, por vezes, e às vezes até mesmo pelos alunos, o professor ele é uma peça meio banalizada dentro da sala de aula, né? Isso acontece realmente? Você consegue trazer isso também para o livro? Sim, eu acho que a carreira do professor, ela mudou ao longo dos anos. Eu acho que ela não está tão em alta, talvez agora, ela não está tão valorizada. E nós temos... Por quê? Então, porque tem a parte salarial,
Também tem a parte do dia a dia do professor, como eu falei ali no livro, a gente descreve tudo que um professor tem que fazer. E hoje em dia as pessoas querem chegar no trabalho, trabalhar, ir embora e não levar o trabalho para casa. Isso não tem chance de acontecer com o professor. O professor é obrigado a levar o seu trabalho para casa, sejam correções de avaliações, de trabalhos ou o planejamento diário que ele precisa fazer. Quando você vai hoje num ensino médio, né, falando de profissão, o que cada um quer seguir, qual a carreira cada um quer seguir, dificilmente você ouve alguém falando, eu quero ser professor. Então, a gente precisa valorizar mais a educação, valorizar mais o posto do professor, e é por isso que a gente coloca no livro o professor rockstar, porque a gente quer justamente colocar ele nesse pedestal que ele merece, para valorizar esse trabalho do professor. Quando você fala da importância da profissão, você chega a abordar também no livro a mudança do comportamento da juventude, porque a gente percebe que ao longo das mudanças de gerações, as pessoas vão mudando. E naturalmente a gente percebe que as crianças hoje são diferentes, né? Você consegue abordar isso também? Você, na tua vivência, você consegue explorar isso também? Sim, a gente tem que ensinar as crianças a esperar, porque elas são imediatistas, né? Então, como que você faz uma aula interessante para uma criança que é imediatista, que eles querem tudo na hora? E o professor Rockstar, ele fala sobre isso, sobre o desafio que é trabalhar com essas crianças, mas a importância das metodologias ativas para você fazer uma sala de aula mais interessante. Aquele professor que a gente fala, professor palestrante, a carreira já está com os dias contados, ou já deveria ter acabado, porque o professor estar na frente da sala de aula só falando, isso não acontece mais. Nenhuma criança consegue ficar 50 minutos sentada em silêncio só ouvindo alguém. Então, o professor ele precisa sempre melhorar a sua prática, a sua didática, para que essas crianças estejam engajadas. A gente sabe que há uma expressão que é o apagão de professores aqui no Brasil. As pesquisas mostram que a partir de 2040 vão faltar mais de 200 mil professores. Então, a gente precisa agora já ter esse cuidado para formar mais professores, né? Os cursos de licenciatura, por exemplo, até aqui da cidade, quando eu fiz licenciatura, o curso era aberto todo semestre. Hoje em dia, não. Se abrir uma turma num ano, né, já é uma vitória. Né? Então, a gente percebe que os cursos de licenciatura ou fecham ou cada vez tem menos professores, menos estudantes. E a gente precisa fazer ao contrário, a gente precisa fazer um trabalho como comunidade para que mais pessoas queiram ser professores. Mas como que as pessoas vão querer ser professores? A gente precisa colocar em alta esse trabalho que é tão importante. Como a gente falou no início, o professor ele é um influenciador. Então, a gente quer uma influência positiva para os nossos estudantes, que no futuro vão ser governadores, médicos, cuidadores. Então, a gente precisa realmente ter uma educação de qualidade e quem está à frente disso é o professor. E a gente percebe também que a juventude na atualidade, não querendo aqui tratar todos de uma mesma forma, mas sim, em alguns momentos, a gente percebe que existe até uma certa agressividade, né? A gente vê isso em notícias que são publicadas do aluno ao professor. Quer dizer, como você falou no começo da entrevista, colocar o professor no altar hoje, muitas vezes isso não é visto né, dessa forma pelos alunos. Sim. Né? Então, existe também, você traz isso no teu livro, na tua vivência? Sim, e a gente precisa do apoio da família, né? Porque eu acho que é um equilíbrio, quando a gente fala, às vezes as pessoas me dizem, Denise, não, mas a escola só ensina, a escola não educa são os pais. Na verdade, eu acho que é uma combinação, porque quando nós recebemos os estudantes na escola, a gente recebe eles com 4 anos de idade, então eles estão numa longa formação. Que pai nunca ensinou o seu filho? Ou que escola nunca educou os estudantes? Nós estamos educando o tempo todo. Então, eu acho que não tem essa divisão, a escola ensina e os pais educam. Eu acho que é uma combinação e por isso que a gente precisa do apoio dos pais nessa parte de educação. Respeitar o professor. São coisas simples, mas que precisam ser ditas com frequência. Se o professor está falando, você vai ter que parar e ouvi-lo.
né? Então, a gente precisa ter ainda essa postura com as crianças. A gente precisa ensinar elas a ter paciência, a ouvir, que é uma geração, como eu falei, imediatista, que é uma geração diferente, que tem essa dificuldade, né? Então, alguns especialistas falam que a gente tem que deixar as crianças ter tédio, por exemplo, né? A gente sempre quer estar motivando elas fazendo alguma coisa. Não, às vezes a gente tem que ficar sem fazer nada mesmo. E a gente tem que ter trabalhar essa paciência das crianças. Então, a gente precisa realmente do apoio dos pais, porque essa dificuldade de encontrar professores ou a gente ter um futuro onde as pessoas não queiram mais ser professores é um problema da sociedade. Porque, então, quem vai estar formando as nossas crianças? Aí você pode me dizer ChatGPT, alguma tecnologia nesse sentido, mas na pandemia a gente viu quanto as escolas eram importantes. Eu falo também isso no meu livro, porque todo mundo sentiu falta da escola. Verdade. Né? Só educando pela tela do computador não foi o suficiente. As crianças precisam se socializar, elas precisam estar num ambiente de socialização. Então a gente precisa realmente valorizar essa carreira. E esse ambiente faz com que as crianças evoluam, né? Isso mesmo, a gente precisa... É onde elas vão ter a primeira experiência em comunidade, porque às vezes em casa você tem só um filho, ele acaba não se relacionando com outras crianças da mesma idade, então conflitos ou situações acontecem na escola e é por isso que o ambiente escolar é importante. Deixa eu aproveitar você como professora, como escritora, como estudiosa, e como será a nossa educação no futuro? Então, a gente sempre, eu acredito que a sala de aula cada vez mais vai ser um ambiente de discussão, de trabalho em equipe, de reflexão, onde o estudante vai atrás do conhecimento dele. A gente não tem mais só o professor como fonte de conhecimento. Faz tempo que nós não temos. Nós temos internet, nós temos livros, nós temos várias fontes de conhecimento. O que nós precisamos é trabalhar com o nosso estudante para que ele faça o filtro dessas informações e para que a gente tenha mais debate e mais trabalho em equipe em sala de aula. Eu acho que o formato de escola ele precisa mudar, né? Aquelas cadeiras enfileiradas, eu acho que esse espaço não é mais atrativo para você ficar lá sentado o tempo todo parado ouvindo alguém falar. Então, a gente tem que colocar o estudante como protagonista do seu conhecimento. Por isso, a gente precisa criar um ambiente onde o estudante ele seja mais ativo. E é por isso que hoje se fala tanto em metodologias ativas, que são justamente técnicas e trabalhos e metodologias para que o ensino fique mais interessante, para que o aluno seja mais ativo. Porque quando nós estamos fazendo, nós estamos aprendendo. Tá certo. Professora Denise Voltolini, as pessoas que quiserem adquirir aí o professor Rockstar, como é que elas podem fazer? Então, o professor Rockstar, aqui na cidade de Blumenau, você já pode encontrá-lo na Livrarias Catarinense, no Shopping Neumart, já está à venda, mas também pelos sites de compra, Amazon, Magalu e assim por diante, também vocês conseguem adquirir o livro. Professora e escritora Denise Voltolini, muito obrigado pela sua presença aqui no TVL Comunidade. Falamos sobre educação, acho que a gente recebeu uma aula de educação e foi muito bom conversar com vocês. Sucesso aí no Professor Rockstar. Eu vou ler com muito carinho. Eu venho de uma família de professores. Que legal, e eu tenho certeza que esse livro vai servir tanto para mim como vai passar pelas mãos dos meus irmãos e da minha mãe, que é professora, que está junto com a gente. Muito obrigado, sucesso na caminhada. Obrigada. Eu sou uma educadora apaixonada e eu gosto de falar do tema. Espero, então, que a sua família também goste do livro e depois você pode me dar um feedback do que eles acharam. Você. Um abraço, sucesso. Obrigada. Denise Voltolini, professora e escritora, conversou com a gente aqui no TVL Comunidade. O Comunidade fica por aqui. Voltaremos na semana que vem com outro tema em especial voltado aí à nossa comunidade blumenauense. Um abraço a todos, até lá.